Nenhum planeta no nosso céu noturno captura a imaginação como Saturno. Com os seus anéis deslumbrantes, ele é a joia do sistema solar, um ícone de beleza e estabilidade cósmica. Durante séculos, pensamos que eles eram uma característica permanente e imutável, mas a ciência moderna revelou uma verdade desconfortável. Esta beleza cósmica tem uma data de validade. Primeiro, o que são eles? Não são discos sólidos, mas sim um sistema vasto e complexo, composto por milhares de anéis individuais. E estes anéis são feitos de bilhões de partículas de gelo de água quase puro, que variam em tamanho desde os grãos de poeira até o tamanho de montanhas. Apesar da sua imensa largura, são incrivelmente finos. Em proporção, se Saturno fosse do tamanho de um prédio de 30 andares, os seus anéis seriam mais finos que uma única folha de papel. A sua origem também foi um mistério. A teoria mais aceita hoje é que eles são surpreendentemente jovens, com talvez apenas 100 milhões de anos. Isso significa que os dinossauros nunca viram Saturno como vemos hoje. Acredita-se que uma ou mais luas geladas de Saturno se aproximaram demasiado do planeta, cruzando um ponto crítico chamado limite de Roche. Neste ponto, a força da gravidade de Saturno tornou-se tão forte que despedaçou a Lua e os seus restos gelados espalharam-se em órbita para formar os anéis que admiramos. Mas se a gravidade os criou, ela também os está destruindo. Os anéis estão presos numa batalha constante. O momento orbital empurra-os para fora, enquanto a gravidade de Saturno os puxa para dentro. A radiação solar e os micrometeoritos dão uma carga elétrica às partículas de gelo. Estas partículas carregadas são então capturadas pelo campo magnético do planeta e canalizadas para a atmosfera superior. É um fenômeno conhecido como chuva de anéis. A sonda Cassini confirmou que esta chuva está drenando várias toneladas de matéria dos anéis a cada segundo, o suficiente para encher uma piscina olímpica a cada meia hora. Neste ritmo, os cientistas estimam que os anéis poderão desaparecer completamente nos próximos 100 milhões de anos. Pode parecer muito tempo, mas numa escala cósmica é um piscar de olhos. Somos privilegiados por viver numa época em que podemos olhar para cima e testemunhar sua glória efêmera. É um dia quente. Você dá uma colherada generosa de gelado ou bebe um batido gelado muito depressa. Primeiro, o alívio refrescante. E um segundo depois, uma dor de cabeça súbita, intensa e lancinante, que parece que vai partir a sua testa ao meio. É o famoso cérebro congelado, ou brain freeze. Mas esta dor tem um nome científico tão impressionante quanto a dor em si: ganglioneuralgia esfenopalatina. Apesar do nome dramático, pode ficar descansado. O seu cérebro não está de fato a congelar. Na verdade, o cérebro em si não possui receptores de dor, pelo que não consegue sentir dor diretamente. O desconforto que você sente é muito real, mas o seu cérebro é a vítima de um alarme falso, cuja origem está num lugar muito diferente: o céu da sua boca. No céu da boca, ou palato, cruzam-se duas artérias muito importantes que levam sangue ao cérebro. Quando algo extremamente frio toca nesta área, o seu corpo entra em modo de emergência. A sua reação instintiva é enviar um fluxo de sangue quente para a área o mais rápido possível, para aquecer e evitar danos. Para fazer isso, estas artérias dilatam-se, expandindo-se rapidamente. Esta dilatação súbita é detectada pelos receptores de dor que estão à volta das artérias. Eles disparam um sinal de dor intenso para o cérebro, através do nervo trigêmeo, um dos principais centros nervosos da sua face. O cérebro recebe este sinal de pânico, mas fica confuso sobre a sua localização exata. Como o nervo trigêmeo também serve à sua testa, o cérebro interpreta erradamente que a dor vem de lá. É um fenômeno chamado dor referida. E qual é a cura mais rápida? Pressionar a sua língua contra o céu da boca.
O calor da sua língua ajuda a aquecer a área rapidamente, fazendo com que as artérias voltem ao seu tamanho normal. O sinal de dor para e o alívio é quase imediato. Portanto, da próxima vez que acontecer, lembre-se, não é o seu cérebro a congelar, mas sim um alarme de emergência vascular na sua boca, que o seu cérebro está interpretando mal. A cena do crime. Bem-vindos de volta ao nosso quadro de investigação, onde o detetive é você. O cenário: o laboratório privado da aclamada paleontóloga doutora Anya Sharma. A vítima: o coração de cristal, um fóssil de valor incalculável de um pequeno dinossauro famoso pelos seus ossos delicadamente opalizados. Esta manhã, a doutora Sharma encontrou a sua obra-prima estilhaçada no chão, dentro da sua sala de exibição privada e trancada. As provas. A análise da cena do crime revelou 3 fatos cruciais. Primeiro, a porta da sala estava trancada por dentro. Os registros eletrônicos confirmam que ninguém entrou ou saiu durante a noite. Segundo, a análise forense do fóssil revelou 2 coisas. As bordas dos fragmentos mostram sinais de dissolução microscópica, e a causa da fratura foi um estresse estrutural, provavelmente causado por uma vibração de alta frequência. Terceiro, um pequeno pano de limpeza úmido foi encontrado no chão, perto do pedestal. Os suspeitos. Existem 3 pessoas com acesso à área do laboratório. O depoimento de cada um é o seguinte. Suspeito 1, Ben, o geólogo. Eu estava trabalhando até tarde no meu laboratório que fica ao lado da sala de exibição. Estava usando o meu novo limpador de rochas ultrassônico. A doutora Sharma vivia queixando-se de que a vibração da máquina atravessava as paredes. Suspeita 2, Clara, a bióloga. Eu estava no meu laboratório, no final do corredor, calibrando equipamento de áudio para estudar a ecolocalização de morcegos. Tive de testar algumas frequências muito altas, mas o som é projetado para não sair da sala. Suspeito 3, Léo, o estudante estagiário. Eu fui o último a sair ontem à noite. A doutora Sharma pediu-me para limpar a vitrine de vidro do fóssil. Usei um pano com um pouco de água destilada, que é o padrão para não deixar manchas. Devo ter trancado a porta mal quando saí. Sinto-me péssimo com o que aconteceu. A pergunta. Aí tem um laboratório trancado, um fóssil destruído por vibração e 3 suspeitos. A pergunta é: quem é o responsável? E, mais importante, como é que o fóssil foi destruído se ninguém entrou na sala? A solução no final do nosso episódio. E agora, a solução para o caso do fóssil falsificado. A resposta é: o estudante, Léo, foi o responsável, mas foi um acidente que ele tentou encobrir. As máquinas do geólogo e da bióloga eram pistas falsas. As chaves eram a dissolução microscópica e o depoimento de Léo. Ele admitiu ter limpo a vitrine com água destilada. Fósseis, especialmente os opalizados, são extremamente porosos. A água destilada é quimicamente faminta por minerais. Ao limpar a vitrine, algumas gotas escorreram para o fóssil. Através da osmose, a água começou a sugar os minerais da estrutura óssea, enfraquecendo-a a nível molecular. A vibração de alta frequência não veio de uma máquina. Foi o som do próprio fóssil a estalar e a estilhaçar-se sob a imensa tensão interna, horas depois de Léo ter saído. Ele não falsificou o fóssil, mas a sua negligência destruiu-o. Ao encontrar o desastre na manhã seguinte, e sabendo que a culpa era sua, ele fingiu que a porta estava mal trancada para criar um mistério e desviar as suspeitas. Em 1901, mergulhadores de esponjas que exploravam um antigo naufrágio romano perto da ilha grega de Antiquifera encontraram um tesouro de estátuas de bronze e mármore.
Mas, no meio dos artefatos, havia um bloco de bronze corroído e disforme. Inicialmente ignorado, o bloco partiu-se mais tarde, revelando algo que não deveria estar lá: um interior repleto de engrenagens de precisão. Durante décadas, o artefato foi um quebra-cabeças. A sua complexidade era desconcertante. Era um artefato fora do lugar, uma peça de tecnologia que parecia milhares de anos mais avançada do que a sua idade, datada de cerca de 150 a.C. A história dizia-nos que, embora os gregos antigos fossem filósofos brilhantes, a sua engenharia mecânica era simples. Uma máquina com dezenas de engrenagens interligadas parecia impossível. O mistério só foi resolvido no século XXI, com tecnologia do futuro. Usando tomografia computadorizada e raios-x de alta resolução, os cientistas conseguiram prescrutar o interior dos fragmentos corroídos. O que encontraram foi espantoso: um sistema de pelo menos 30 engrenagens de bronze, cortadas com uma precisão incrível, incluindo um sistema de engrenagens diferenciais, uma tecnologia que, pensava-se, só tinha sido reinventada 1500 anos mais tarde para os relógios das catedrais europeias. A sua função era ainda mais impressionante. Não era uma arma nem um brinquedo, era um computador analógico. Ao rodar uma manivela, o mecanismo de Antiquitera conseguia calcular e exibir as posições do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos na Antiguidade. Conseguia prever eclipses solares e lunares com anos de antecedência e até mesmo controlar o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. O mecanismo de Antiquitera é mais do que uma curiosidade. É um capítulo reescrito da história humana. Ele prova que os nossos antepassados possuíam um nível de gênio mecânico e astronômico muito para além do que imaginávamos. Deixa-nos com uma pergunta tentadora: que outras maravilhas do mundo antigo, que outros computadores de bronze ainda jazem por descobrir, perdidos nas profundezas do tempo? O seu nome científico é Vampiroteuthis infernalis, que se traduz literalmente para lula vampiro do inferno. Ela vive na escuridão perpétua da zona de oxigênio mínimo do oceano, um lugar hostil onde poucos animais sobrevivem. Com a sua pele preta aveludada, olhos gigantescos que podem parecer vermelhos ou azuis, e uma membrana entre os braços que se parece com uma capa, a sua aparência faz jus ao nome. Mas apesar do nome assustador, a lula vampiro não é um predador feroz. Ela não caça, não bebe sangue. Na verdade, é um dos animais mais pacíficos do oceano. Ela é uma detritívora, alimentando-se de neve marinha, uma chuva constante de detritos orgânicos que cai das águas superficiais. Usando 2 filamentos longos e retráteis, ela recolhe estas partículas, numa espécie de pesca passiva, provando que a vida nas profundezas pode ser sustentada pelos restos dos outros. Sem a velocidade de uma lula ou a força de um polvo, como é que ela se defende? Quando ameaçada, ela executa uma manobra de defesa única chamada postura de abacaxi. Ela puxa sua capa de braços para cima e sobre o corpo, virando-se essencialmente do avesso. Isso esconde a sua cabeça e expõe a parte de baixo dos seus braços, que são cobertos por espinhos macios, chamados cirros, transformando-a numa bola espinhosa e confusa para o predador. Se isso não funciona, ela tem um truque ainda mais espetacular: a bioluminescência. O seu corpo está coberto de órgãos que produzem luz, mas a sua arma secreta está nas pontas dos seus braços. Ela pode expelir uma nuvem de muco pegajoso e cheio de partículas de luz brilhantes. Esta bomba de luz pode brilhar e confundir um predador por até 10 minutos, dando a lula vampiro tempo suficiente para apagar suas próprias luzes e desaparecer na escuridão. A lula vampiro é uma relíquia, o último membro sobrevivente da sua própria ordem antiga, nem uma lula, nem um polvo. É um fóssil vivo, perfeitamente adaptado a um dos ambientes mais extremos da Terra. Ela ensina-nos uma lição valiosa. Na escuridão profunda, a sobrevivência nem sempre pertence aos caçadores mais ferozes, mas sim aos engenheiros biológicos mais criativos.